Hoje eu quero falar com você que hoje é adulto, mas que quando criança foi o filho que nunca deu trabalho para os pais. Inclusive quando você se reúne em família, de vez em quando tem oportunidade, seu pai, sua mãe, às vezes falam, talvez não falam hoje, mas no passado já afirmaram isso várias vezes, que o fulaninho ele nunca deu trabalho para mim, eu nunca precisei ir na escola por causa dele, ele sempre foi uma pessoa quietinha, ele aprendeu a se virar cedo, ele adquiriu sua independência cedo. Então eu quero falar com você que tem essas características, que sempre escutou isso dos seus pais e dos familiares. Inclusive, para os pais é uma coisa excelente, né? Quem que não quer ter um filho que não dá trabalho para ele? Eu tenho 30 anos, daqui 2 meses meu primeiro filho nasce. E às vezes eu me pego pensando, poxa vida, tomara que ele venha com uma personalidade tranquila, que ele não dê muito trabalho. Então a gente quer esse tipo de criança. Só que existem algumas questões que, principalmente se você foi essa criança, que talvez você não leve em consideração. Durante o desenvolvimento da nossa personalidade, na verdade a nossa personalidade ela é moldada pelo conjunto de experiências que a gente vivenciou durante a nossa vida. Bem a grosso modo é isso, tá? E quando nós temos essas características de sermos mais quietinhos, de termos essa consciência desde cedo de que nós não devemos dar trabalho para os nossos pais, de ter essa consciência, não 100% é óbvio, na medida do possível para uma criança, mas você percebe que você, quando criança, tinha a consciência do que era certo e do que era errado, além das outras pessoas. Eu tenho essas memórias. No passado eu lembro que coisa que eu sabia que era errado eu não fazia, meus amigos faziam. Dou um exemplo prático para você, indo para a escola. Acabei de lembrar quando eu citei isso. Um certo dia, indo para a escola, encontro meu amigo, 7, 10 da manhã mais ou menos, a gente passa do lado de uma Saveiro. Eu lembro que era uma Saveiro. O que que ele faz? Ele tava com ah, não se chama Babalu, é aquelas balas, não é chiclete, é house. Ele tava com house na boca. Ele viu a Saveiro atrás não estava aberta, ela estava fechada com a lona dela. Ele tirou o house da boca e jogou. Eu falei, cara, por que que você fez isso? Não, só pra zoar. Isso era criança, tava na transição entre criança e adolescente. Então esse é só um exemplo de como nós, de como pessoas como nós, sempre teve a consciência desde cedo um pouquinho mais desenvolvida, um pouquinho mais à frente das outras crianças, do que é certo, do que é errado. Às vezes você, assim como eu, cresceu em uma família que não tinha dinheiro, não que passou fome, graças a Deus eu nunca passei fome, mas eu sempre fui uma das crianças da minha rede de convívio que os pais ganhavam menos. Sempre fui. Estudei em colégio particular porque a minha mãe conseguiu bolsa. Mas se fosse para pagar, eu teria estudado na rede pública a minha vida toda. Então eu sempre convivi com crianças mais ricas que eu. E isso, de certa forma, não sei se é natural a mim ou se talvez por essa questão também, além de outras coisas, eu desenvolvi essa consciência muito cedo de que meus pais já, entre aspas, sofriam mais do que os pais dos meus pais ganhavam menos que os pais dos meus amigos, logo eu não podia ficar dando gastos desnecessários para eles, logo eu não podia ficar dando trabalho para eles. Eu sempre fui, entre aspas não, na realidade, né, eu sempre fui privilegiado por poder estudar em uma escola pública sem pagar um real. Sem pagar um real. Então eu não podia dar trabalho na escola, porque eu já era privilegiado por estar lá. E esse tipo de coisa vai moldando a personalidade da criança. Isso que muitas vezes a gente não percebe. Eu não percebi durante muito tempo, você talvez não perceba até hoje, mas algumas características nossas, depois que nós nos tornamos adultos, são provenientes dessa época.
Esse vídeo, ele é fruto de várias e várias sessões de terapia que eu tive há alguns anos atrás. É a primeira vez que eu fiz terapia. Eu tinha ali por volta dos meus 26, eu acho, mais ou menos, 26, 27 anos, por aí. E depois que eu realmente fiz terapia pela primeira vez, eu passei a me conhecer muito melhor. E eu consegui trabalhar algumas questões que eu nunca tinha trabalhado e que eu nunca tinha imaginado quais eram as fontes delas. E recentemente agora, eu gosto muito de YouTube, né? Eu consumo muitos vídeos no YouTube. Eu percebi diversos vídeos de vários canais diferentes falando o filho que nunca deu trabalho. Então as pessoas que têm essa característica começaram a gravar vídeos e falar, e isso é muito importante, isso é muito interessante, porque nós temos a condição de talvez ajudar você, nem que seja um pouquinho, a se compreender melhor e a ter uma vida melhor. Uma criança, voltando lá na questão da infância, uma criança que ela tem esse rótulo de ser quietinha, de não dar trabalho para os pais, de ter criado a sua própria independência desde cedo, ela vai criando dentro dela essa questão de tipo, eu resolvo as minhas coisas sozinho. Só deixa eu abrir um parênteses aqui, tá? Meus pais fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham na época. Os seus pais também, se eles são pessoas boas, claro, né? Tem gente que tem pai que é um filho da puta, mas se seu pai e sua mãe são pessoas boas, de bem, de caráter, com toda a certeza eles fizeram o melhor que eles podiam nas condições que eles tinham na época. Então não é para ficar magoado com o pai, com a mãe, que talvez deveria ter um pouco mais de conhecimento, deveria ter estudado mais. Na época na internet não tinha, né? Não tinha como a gente saber de todas essas coisas. Fechando o parênteses e voltando aqui, quando nós criamos essa independência desde cedo, muitas vezes a gente aprende que nós resolvemos os nossos problemas. E o que isso afeta no futuro? A gente passa a ter dificuldade de pedir ajuda quando a gente precisa. A gente acha que nós temos que abraçar o mundo. Você não acha que você precisa dar conta de tudo? Você não tem medo de fracassar? Você não tem medo de errar? Você não tem medo das pessoas olharem e verem que você não deu certo na vida? Ou que fracassou em alguma questão? Quando você precisa de alguém, você busca ajuda ou você guarda para você e espera alguma pessoa oferecer ajuda para você? Nota isso. Se você foi independente desde cedo, claro, não 100% independente, mas você vai me entender. Se você tinha essa consciência, né, de que se você tinha que ser uma criança boa para teus pais, que você não podia dar trabalho para eles, que você precisava dar certo na vida, etc., todas essas questões, você desenvolveu isso no decorrer do desenvolvimento da sua personalidade. E hoje, talvez, depois na vida adulta, depois de adulto, né, quando adulto, você tem dificuldade de pedir ajuda para as outras pessoas. E não só isso, e digo mais, quando a gente, principalmente quando vem ali de uma família mais humilde, né, a gente também tem essa questão, tipo, nossa, eles têm menos dinheiro que os outros, né? Eu não preciso ficar dando gasto. Então você automaticamente passa, veja só, eu lembro que eu era criança e eu evitava pedir as coisas para os meus pais. A gente ia na sorveteria, era uma casquinha. E eu nem pedia o cascão, porque eu sabia que às vezes eu iria dar mais gasto para o meu pai do que eu deveria dar. Olha que coisa louca, né? E o tempo vai passando, isso vai internalizando dentro da gente. De certo modo, a gente vai crescendo um pouco mais acanhado, a gente vai tendo um pouco mais de dificuldade de socializar com as outras pessoas, e a gente vai tendo uma série de dificuldades por causa dessas questões. Só que depois que você vira adulto, se você não trabalha isso, se você não entende, se você não compreende a origem de certos comportamentos que você tem, você passa a sofrer muito. Eu vou dar um outro exemplo prático para você.
Eu passei por uma fase extremamente difícil ali pelos meus 26, 27 anos. Eu acho que eu tinha mais ou menos essa idade. Hoje eu tenho 30. Eu passei por uma fase muito difícil, muito difícil. E eu não pedi ajuda, eu não me abria com os meus pais, com os meus familiares, com a minha rede de apoio. Eu achava que eu tinha que dar conta de tudo sozinho, eu tinha dificuldade de pedir essa ajuda. Eu, às vezes, achava que nem merecia a ajuda dos outros, que eu deveria sim ter dado conta das minhas coisas. E eu lembro que teve um dia, a minha avó, quando ficou sabendo de uma determinada situação que aconteceu comigo, ela pegou e me mandou um áudio falando assim: viu, meu filho? Ela me chama de filho às vezes. A avó ficou sabendo do que aconteceu e eu só quero que você saiba que a avó tá do seu lado para te apoiar no que você precisar. Isso é um pouco de gatilho para mim até hoje, tá? Na hora que eu escutei aquilo, eu parei, meus olhos encheram de lágrima e eu não sabia nem como responder ela, porque eu não aprendi no decorrer da minha vida a aceitar esse apoio, a aceitar essa ajuda. Você entende? Então eu passei a ser uma pessoa muito fechada. Talvez você também seja assim. Qual foi a última vez que você olhou para seu pai, para sua mãe e falou: pai, mãe, eu te amo? Qual foi a última vez que quando você precisou você pediu ajuda? Qual foi a última vez que você conseguiu falar sobre os seus sentimentos? Não precisa nem dizer eu te amo, pai, eu te amo, mãe. Mas qual foi a última vez que você conseguiu falar sobre os seus sentimentos com a sua rede de apoio? Em certos momentos eu tenho dificuldade até de falar dos meus sentimentos com a minha esposa. E olha que eu já melhorei muito, e olha que eu já compreendi a origem de muita coisa, já evolui muito, já passei por terapia. E eu sou muito fechado até hoje. E minha esposa é psicóloga, e ela tem um feeling muito grande para essas coisas. E ela muitas vezes, quando tem alguma coisa errada, ela vai conversando daqui, dali e tal, até que eu falo o que eu preciso falar. Estou desenvolvendo cada vez mais isso, mas nem sempre é fácil. Então, se você é essa pessoa, começa a observar quais são os pontos que você acha que você deveria melhorar. Começa a observar no seu processo de criação os momentos que você já passou na sua vida. Se você não conseguir fazer isso sozinho, faça com uma psicóloga, talvez seja até melhor. Porque é muito difícil quando a gente desenvolve certas características e essas características dificultam a nossa vida quando adultos. Dizer não, por exemplo, outro ponto. Eu tinha, não tenho mais. Eu tinha uma dificuldade muito grande de falar não, eu não queria falar não para as pessoas. Eu passei por um processo de amadurecimento muito grande nos últimos 3, 4 anos da minha vida. E isso eu posso dizer que está resolvido. Mas antes não estava, até meus 25, 26 anos de idade. Eu não sabia falar não. E você consegue falar não com facilidade? Ou você não consegue? Existem outros pontos, existem outras questões que a gente poderia explorar. Mas o cerne desse vídeo é essa questão de que você precisa se observar, você precisa desenvolver o seu autoconhecimento. Parece clichê falar isso, mas é real, porque existem diversas raízes que estão ali desde a sua época de criação, desde a época que você desenvolveu sua personalidade, vem desenvolvendo até hoje, mas quando criança ali, que é a base de tudo, existem raízes que se você não as encontra e não poda muitas das vezes, você acaba sofrendo muito. Então observa isso. Comenta aqui embaixo qual foi a sua experiência que você já
percebeu na vida adulta que aquilo que você fazia quando criança acaba gerando consequência até hoje? Comenta o que você achou desse vídeo, comenta quais foram suas experiências, como você melhorou, caso já tenha melhorado. E a gente pode continuar batendo esse papo nos comentários. E se tiver alguma sugestão, algum comentário que agregue a esse assunto, comenta aqui embaixo, a gente vai conversando, talvez saia um segundo vídeo sobre isso, se for necessário. Então é isso, fico por aqui. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.